Minha querida aluna, olá meu querido aluno, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um dos temas mais legais da química. Hoje eu vou falar de uma área da fisicoquímica chamada eletroquímica. Na eletroquímica nós vamos estudar reações de deslocamento, que é reatividade. Então essa primeira parte a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai falar sobre potenciais de redução e de oxidação devidamente tabelados. A gente vai ter uma aula especial sobre pilhas, exatamente pilha, você vai entender tudo de pilha, as reações, que lado oxida, que lado reduz, para que lado vai o elétron, então tudo isso a gente vai trabalhar. E aí depois a gente vai ter uma aula de eletrólise, a parte de eletrólise qualitativa, depois a eletrólise quantitativa. Então, puxa um banquinho, se organiza para estudar que a gente tem muita aula a partir de agora. Vamos lá? Ó, eletroquímica. Então, a eletroquímica é o estudo de reações químicas que tem troca, transferência de elétrons. Então, a gente aprende isso em reações de oxirredução. É só clicar na aula aí anterior e ver sobre reações de oxirredução. Nós vamos entender o seguinte, que a natureza, né, nos deu elementos químicos diferentes. E uma das diferenças desses elementos químicos que pode ser medida é chamado reatividade, que tem a ver muito com a posição na tabela periódica. Tem a ver se ele está mais do lado dos metais ou mais do lado dos ametais. Quanto mais à esquerda e para baixo ele tiver, a gente diz que o elemento é mais reativo, porque ele é mais eletropositivo. Quanto mais à direita e mais para cima ele tiver, a gente diz que o elemento é mais reativo, porque ele é mais eletronegativo. Então eu tenho dois grandes setores da tabela periódica, né? Eu tenho a parte da 1A e da 2A, onde estão os elementos metálicos mais reativos, por serem mais eletropositivos, e tem o lado direito da tabela, excluindo os gases nobres, não se esqueça, os gases nobres estão fora. Então, eles têm os elementos mais eletronegativos, que é a região dos ametais aqui, né? Então, eu tenho duas áreas muito reativas na tabela, as suas extremidades, com exceção aos gases nobres, que não estão em nenhuma das duas, nem na eletropositivo nem na eletronegativo. Então, a reatividade dos elementos ela é medida dessa forma. Por isso, há duas linhas de reatividade. A linha de reatividade dos metais, que aponta então para a esquerda, apontando lá para 1A e para 2A. Que no caso de pilha e reações de oxidação a gente usa mais, a gente usa muito mais, porque a gente vai comparar os metais aqui. Ó. Os metais que não estão tão à esquerda aqui na tabela, próximos da 1A e 2A, são chamados de metais nobres. Então são metais que oxidam menos, tá? Porque os metais que são mais reativos são aqueles metais que oxidam mais, perdem elétrons. Então, a eletropositividade é a capacidade de ficar positivo. Os metais mais reativos, vai associando, ó, eles oxidam melhor oxidam, certo? Os metais chamados de nobres já não oxidam tão bem. Então, eles não perdem elétrons com tanta facilidade. Eles oxidam, porém não tanto quanto os elementos da 1A, 2A e da extremidade da tabela. Por isso, eles são chamados de nobres. Os nobres, cobre, mercúrio, prata e ouro. Prata e ouro faz todo sentido ser chamado de metal nobre, ok? No dia a dia, né, na comercialização de joias, então a gente tem prata e ouro. Então você vai lembrar desses dois elementos, né, prata e ouro. O hidrogênio aqui, ele é basicamente a separação entre os que são chamados de reativos e os que são chamados de nobres. Então reativos para lá do hidrogênio, os nobres para a direita do hidrogênio. Lógico, a gente pode colocar todos os metais aqui, eu coloquei só os principais, aqueles que a gente mais usa em exercício. Então você tem aqui do lado esquerdo, por exemplo, o ferro, o zinco, o alumínio, tá? Que tem proximidade, eles são bem próximos na questão de reatividade, no valor de reatividade. Mas depois você tem ó, 2A, 1A, 2A, 2A, 1A, então entre 1A e 2A, bem deslocado à esquerda, alumínio, zinco e ferro, que a gente usa bastante em exercício. Depois tem cobre, mercúrio, prata e ouro, que também aparecem em exercícios de vestibular especificamente, porque na vida, no dia a dia, eles estão mais por lá, né? Eles estão presentes no nosso dia a dia. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Entendido? Reativo e nobre. Reativo é aquele que oxida melhor, certo? Oxidar significa perder elétrons. Então anota aí. Oxidar é perder o elétron. Vamos analisar dois casos? Então, dois casos clássicos já da matéria de deslocamento. Por que deslocamento, professor? O zinco, sozinho. Lembra do NOx de um elemento que está sozinho? Todo elemento sozinho, substância simples, tem NOx zero. Mas eu vou te dar uma outra informação agora. Todo metal que tiver NOx zero,
o estado físico dele é sólido. Então, zinco é sólido. O que quer dizer zinco sólido? Quer dizer que ele está numa barra. Quer dizer que ele é sólido, um metal sólido. Um formato de um material que você conhece, um prego, uma chave, entendeu? Algo sólido. Com exceção a um único elemento, que é o mercúrio. O mercúrio, ele, quando está com NOx zero, elemento substância simples, aí ele não está sólido. O mercúrio é líquido à temperatura ambiente. Mas, com exceção ao mercúrio, todos os metais, quando NOx zero, eles são metais metálicos. Eles são sólidos. Então a gente fala metal metálico, na sua forma metálica. Então o zinco, na sua forma metálica, vai reagir com o sulfato de cobre. No sulfato de cobre, o NOx aqui, ó, o NOx do cobre é mais 2. Do sulfato inteiro é menos 2. Mas se a gente quiser NOx por NOx, ó, o enxofre é 6 e o oxigênio é menos 2. Só para saber o que vai acontecer aí com a reação de oxirredução. Acontece que o zinco é mais reativo que o cobre. Olha aqui na linha de reatividade, o zinco está à esquerda do hidrogênio e o cobre já está na parte dos metais nobres. Então o zinco desloca o cobre. O zinco tira o cobre do lugar. O zinco ele vai deslocar o cobre e vai nos dar uma reação que vai ficar assim, ó, o cobre vai ficar sozinho, metálico, e o zinco vai se juntar com o sulfato. Essa reação é chamada reação de deslocamento. Tá? Reação de simples troca. Então, um metal deslocou o outro. Quem deslocou? O mais reativo. Então, todos que estão à esquerda vão deslocar o da sua direita. Por exemplo, o cobre desloca a prata, o cobre desloca o ouro. Mas o cobre não desloca o zinco, é o zinco que desloca o cobre. Você tem que analisar quem está sozinho, qual substância é a substância simples que desloca o outro. Houve uma reação de oxirredução aqui, ó. O zinco agora passou para mais 2. E o enxofre continua mais 6 e o oxigênio continua menos 2. Atenção aqui, ó. O zinco saiu de 0 para mais 2. Isso é uma oxidação. Sim, ele oxida. Comparado ao cobre, ele sofre a oxidação. Porque o NOx dele aumenta, ele perde elétrons. Ele é mais reativo. Isso está tudo junto. Mais reativo significa que ele oxida melhor frente a outro mais nobre, né? Ou menos reativo. É exatamente isso. Então ele tem preferência por perder os elétrons. É isso que está acontecendo aqui. Ó. O zinco mais reativo deslocou o cobre. Acompanha até aqui? Tranquilo? Então é sempre comparar a linha de reatividade. Tá? Então o zinco desloca o cobre. Agora, acompanha comigo. O que significa aqui? O zinco desloca o cobre? Como que funciona? Eu tenho uma barra de zinco, zinco zero, estado sólido, que representa esse zinco aqui da reação. E tem o sulfato de cobre, que é uma solução, a cor azul que está ali o cobre, né? O cobre mais 2 está aqui. Eu estou dizendo para você que o zinco sai da barra, os átomos de zinco desprendem da barra e vão para a solução. É isso que está acontecendo. Então, na prática, ó, o zinco aqui, os átomos de zinco, se a gente tivesse um zoom aqui, né, para poder ampliar, ó, os átomos de zinco estão deixando a barra, estão migrando para a solução e se tornando zinco mais 2. Zinco mais 2 não é mais o zinco sólido, que a gente conhecia antes, ó. Então a barra começa a desprender átomos, a barra começa a diminuir de tamanho. Isso é oxidar. Então ela está oxidando. A barra está perdendo o tamanho dela porque os átomos de zinco estão saindo da barra. E para onde estão indo os átomos de zinco? Estão indo se juntar com o sulfato na solução. Então você vai ter, aqui você terá aumentado a concentração de zinco mais 2, por exemplo. Por outro lado, o cobre, que forma o azul da solução, que é o cobre mais 2, ele começa a migrar para a superfície da barra. Por que ele começa a migrar para a superfície da barra? Porque o cobre mais 2, que é aquoso, está dissolvido em água, ele passa a ser zero, sólido. E aí, lógico, ele muda de cor, né? Na superfície da barra, a barra vai ganhando um tom avermelhado, que é o cobre. O cobre zero, ó, começa a cobrir a superfície da barra. Então, começa a saída de cobre da solução. Entendeu o fluxo aqui? Então, ao passo que o zinco sai da barra e vai para a solução, o cobre 2+, que está na solução, começa a migrar para a superfície da barra e formar lá uma superfície de cobre. Ó. Lógico que isso vai acabar em algum momento, ou porque acabou o cobre,
né? O cobre do mais 2 acabou, então ele vai cobrir a superfície e vai impedir a saída de átomos de zinco. Mas no geral é isso, é uma troca. Então o zinco sai da barra, o cobre entra na barra. Fica na superfície da barra, faz um recobrimento. Então no final a gente vai ter uma base de zinco, uma barra de zinco cobreada. E a solução de zinco, os átomos que se desprenderam foram para a solução. A solução vai ter zinco, vai ser menos azul, porque o cobre é o que dá a cor azul e foi para a barra. Agora e o contrário? O contrário simplesmente não ocorre. Por que não ocorre? Porque o cobre sólido de inox igual a 0 não tem reatividade suficiente para oxidar no lugar do zinco, porque aqui o zinco é mais 2, ó. Então o cobre não tem força para deslocar o zinco, não tem reatividade. O cobre é nobre, o zinco não. Então o cobre não desloca. Essa reação não ocorre. Não ocorre. Na prática, o que isso significa? Significa que se eu mergulhar uma barra de cobre, NOx 0, cobre sólido, o cobre é meio avermelhado, né? Então, numa solução de sulfato de zinco, não vai acontecer nada. Não vai acontecer a mesma coisa que aqui, ó. Que o zinco vai sair, né? Que os átomos de zinco vão sair para a solução e os átomos de cobre vão reduzir, que é ganhar elétron. Ele saiu de mais 2 para 0, então ele reduziu, ganhou elétron, ficou sólido e prendeu na barra. Aqui não vai acontecer nada. Então você coloca aqui, não teve reação. Sem reação química. Ok? Entendeu até aqui? Então esse foi o primeiro momento. Vou dar licença para você poder tirar um print, né? Então tá aqui, ó. Tirou um print aí da tela, entendeu essa parte? Isso se chama reação de deslocamento. É uma reação de oxirredução. É importante saber os NOx, saber o que está acontecendo, mas mais importante é saber a reatividade e saber qual metal desloca o outro metal. Então o metal mais reativo, mais perto da 1A, 2A, desloca o metal menos reativo, que seriam os metais de transição e alguns metais que estão aqui, ó, bem aqui no final de transição, prata, ouro, por aqui. Tudo bem até aqui? Bom, ficamos assim, hein? Não vai perder a próxima aula. Na próxima aula a gente já vai entrar no conceito de potencial de redução. Tudo isso aqui que a gente tem em linha de reatividade vai se transformar em números de potencial de redução. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de estudar muito. Então, até a próxima!